Fiquem à vontade, então, para que a gente possa ajudar vocês a tirar as dúvidas. Professor, eu só gostaria de questionar como que vai ser a metodologia da prova, se a gente tem um período para responder, se a gente pode, se esse período ele é contínuo, abriu a prova, tem que ir até o final, esse tipo de coisa. Assim. Tá, não, perfeito. Deixa eu só abrir aqui o nosso planejamento direitinho, eu já digo tudo para vocês. A nossa avaliação, então, é na terça da semana que vem. E pelo que eu estou vendo, a PS é em seguida, né? Então, a minha ideia é a seguinte. É deixar que vocês façam a avaliação, que vocês têm uma semana para fazer. Então, a avaliação ela vai ser objetiva, eu vou passar para vocês uma prova objetiva, uma prova de marcar. Eu costumo fazer mais ou menos 10 questões, valendo um ponto cada uma. E eu vou deixar, vocês vão poder pegar um PDF, vocês vão poder pegar o PDF e aí vocês respondem só uma tabelinha, a parte de marcar, tabelinha da primeira página, e vocês podem me entregar. E a minha ideia é dar para vocês uma semana, então vocês vão ter até o dia 6 de julho para submeter no Moodle, obedecendo os horários da aula, e depois vocês vão ver a sala de entrega ali direitinho. E aí, em seguida, eu posto as notas. Em seguida, eu libero as notas. Tá, professor, obrigada, acho que esclareceu. Então, é objetivo, aproximadamente 10 questões, um ponto cada. Uma semana para fazer, iniciando na terça, né? Isso. Sobre a PS, tem que ver direitinho se a gente vai ter PS, porque eu acho que nesse modelo à distância a gente não tem PS. Embora a gente tenha planejado no início do semestre. Se eu não estou enganado, como a gente não voltou presencial e como as avaliações ainda são online, não tem PS. Sim, isso. Na teoria deveria ter. Não, porque a gente não tem prova, né? PS é prova substitutiva para substituir provas que vocês tenham que fazer presencialmente. Como a gente só tem avaliação online. E a PS, a PS tem uma regra, né, professor? Regra, assim, institucional, não é, algumas ausências, né, que são, enfim, não é diferente do método que a gente está trabalhando, de fato. Isso. E aí, Não é aplicável. o que a universidade recomenda é que se não tem prova, não tem PS. Então, como o que vocês tiveram não foram provas, né? Foram avaliações online, então eu vou confirmar com o Felipe, mas eu acho que o combinado é esse, não tem PS. Só mais uma questão, professor, referente a as respostas ali, né? Isso vai ser um formulário no Moodle? Essa Não, tabelinha serve eu boto uma tabelinha no PDF, na primeira folha do PDF que vai estar a prova. Aí vocês podem, com qualquer editor que dê para editar o PDF, tá. se vocês quiserem também imprimir a prova, escrever, tirar uma foto, aí vocês ficam à vontade, vocês só me retornam, então, ou o PDF inteiro com as respostas ali anotadas, ou uma foto dessa primeira página com as respostas assinaladas, né? Vou fazer uma pergunta, senhor, por favor, não se ofenda, tá? Se eu tirar um print e botar os xizinhos ali com Não as tem letras, problema, não tem problema. não tem problema nenhum. É uma tabelinha que vai ter 1, 2, 3, de 1 a 10, né? E vocês botam lá 1D, 2B, desde que eu consiga Tá. entender direitinho as letras ali, tá ótimo. Então, tá bom. Era só essas as minhas dúvidas. Obrigada, viu? Não, de nada. Professor, eu tenho uma dúvida mais a respeito dos conteúdos que vão cair nessas questões, né? Tem não digo uma preferência, mas vai pender mais para um lado, mais para essas últimas aulas, ou vai ser bem distribuído?
A minha ideia sempre é distribuir assim, quase como igualmente entre os conteúdos que a gente abordou. Uhum. Então, sem grandes preferências. Se a gente, é que a gente não chega a ver 10 conteúdos diferentes, mas se a gente chegasse a ver 10 Sim. conteúdos, seria um por conteúdo. Mas a grande maioria vai ter uma questão, um ou outro escolhidos ali a dedo vão ter duas questões, possivelmente. Não, entendi. É que eu tô revisando algumas aulas, porque as últimas agora acho que as últimas três eu não cheguei a assistir, né? Eu assisti agora só a 9 e tem a 10 e acho que a 12. Acho que a 10 e a 12 que ainda falta assistir, né? Tirando os Uhum. exercícios. Uhum. Então eu vi assim que tem alguns conteúdos que eles se repetem, né? Então tem coisas que tu foi exposto lá nas primeiras aulas, né? Então esse conteúdo veio em conjunto. Então, enfim, era para saber se teria uma questão mais específica sobre, sei lá, a parte de, deixa eu até lembrar aqui o nome, mas de aprendizado probabilístico, né? Árvores de decisão, né? Principalmente nessa parte de regressão linear e regressão logística, que eu estava dando uma olhada ali. Uhum. Não, mas a ideia é essa, a ideia é ser mais ou menos bem distribuído, assim, entre todos os conteúdos. Não, tranquilo. Leonardo botou que está em dúvida em alguns exercícios que ele não conseguiu fazer. Pois é, Leonardo, tu chegou a ver o e-mail do Juarez, acho que o Juarez tentou te ajudar até antes da aula, mas eu acho que tu não chegou a responder. Mas vamos lá. Eu e o Juarez, a gente está aqui para ajudar tu a fazer os exercícios. Tranquilo, vamos lá que a gente ajuda. Cinco, 6 e 7 da lista 11. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir em paralelo também. A lista 11 é é a que tem regressão linear, logística e redes neurais, né? Então, acho que eu abri errado aqui, peraí. Tranquilo, vamos lá. 5, 6 e 7. Lista Perfeito. 11. A questão 5. Tá. Primeiro, desenhar os pontos. Desenhar os pontos, imagino que tranquilo, né? Ali no espaço bidimensional. Tá. Na letra B, quando eu falo ali de entropia cruzada binária, é a função de custo da regressão logística, tá? Eu acho que eu deixo claro no vídeo, mas de repente não está explícito no slide, né? A entropia cruzada binária. Então, se a gente pegar aqui, deixa eu pegar o slide para comentar e de repente eu compartilho. Tudo bem, a gente abre aqui. Tu tá com o slide em mãos também, Leonardo?
Tá. Pode botar no slide. Deixa eu ver o número aqui direitinho do slide. Muito bem. O slide que eu mostro, então, a função de custo, está no slide 59, eu acho. Tem no 58 e tem no 59. 58, 59. E vai, né, depois. Na 60 tu desmembra ela ali. Uhum. Aí na 58, na 59, se tu olhar ali, eu digo o seguinte, imagina que os pesos que a regressão logística retornou são zero, é tudo zero, né? O θ 0 é zero, mas o θ 1 e o θ 2 também. Se os pesos todos forem zero, o que que vai acontecer? A tua predição vai ser exatamente 0,5. Certo? Então, se tu jogar o valor zero no sigmoide, na função sigmoidal, que é a função logística, o sigmoide está ali no slide 55, né? Se tu olhar ali no eixo X, quando tu tem zero, o valor do sigmoide é 0,5, certo? Beleza, e aí o sigmoide sendo 0,5, o que que vai acontecer? Que tanto o teu custo para a classe positiva quanto a negativa, ele vai ser o mesmo, ele vai ser o menos log. Aqui eu não deixei explícito, mas esse log pode ser log natural, tá? Geralmente a gente lida com log natural, embora a base desse log não faça muita diferença. Mas vai ser sempre menos log de 0,5, né? Porque se a instância for da classe positiva, o teu valor de predição está sendo 0,5 para a classe positiva e menos log de 0,5. Se a tua instância é da classe negativa, se o fx é zero, vai ser menos log de 1 menos a tua predição. Só que a tua predição é 0,5 e 1 menos 0,5 também é 0,5. Então, o que vai acontecer é que para os teus 12 objetos da base, tu vai ter custo de menos log natural de 0,5. Então, se tu multiplicar menos log de 0,5 por 12 e dividir por 12, tu vai ter os menos log de 0,5. E isso vai dar 0,6931. Alguma dúvida específica aí? Por que que eu cheguei nessa conclusão que é tudo... Quando eu joguei na fórmula, deu tudo menos log de 0,5? Claro que se meus pesos ali fossem diferentes, de zero, para cada instância, eu ia ter valores diferentes, né, de predição. A minha predição não ia ser sempre 0,5 para todo mundo. A minha predição só foi 0,5 para todo mundo porque os meus parâmetros, meus pesos ali eram zero. Então, independente dos valores dos atributos, dos objetos ali, dos 12 objetos, a predição sempre vai dar, vai ser zero, o sigmoide de zero, o sigmoide de zero é 0,5. Então, por isso que o custo acaba sendo, quando a gente joga na fórmula do custo, da entropia cruzada binária, que está no slide 59, é simplesmente multiplicar, fazer isso para os 12 caras, né? Isso, ficou assim só porque a predição para todo mundo foi sigmoide zero, que é 0,5. Se eu tivesse os valores de θ diferentes ali, eu ia ter valores de predição diferentes para cada um dos objetos e custos possivelmente diferentes, né? Que aí eu ia ter que analisar se o custo, qual é esse custo direitinho ali, a depender se o objeto fosse da classe positiva, na classe fx igual a 1, ou se fosse da classe negativa, a classe de fx igual a 0. Por isso que essa forma ficou assim, ficou simplificado, digamos assim, né?
Na C, tu só entendeu um cálculo. Então, o que que a gente tem que fazer na C? A gente tem que fazer a atualização dos tetas, né? A gente tem que atualizar teta 0, teta 1 e teta 2. Ali estão as fórmulas de atualização desses caras. O que acontece é que tu tem ali 6 objetos que são da classe positiva e 6 objetos que são da classe negativa. Então, para cada um desses caras, tu faz, o teta 0 recebe o valor original de teta 0, que era 0, menos a tua learning rate, multiplicado pela derivada, então, da função de custo com relação a teta 0. Então, a derivada da função de custo com relação a teta 0, que está no slide, vamos lá, vamos apontar o slide direitinho para tu ver. No slide 60 ali, né? Isso, no slide 60 tu já tem direitinho isso. Como o valor de XJ para todos os objetos ali indexados por I, para teta 0 é sempre 1, é aquele atributo falso que a gente bota 1 para todo mundo, né? O valor da tua derivada é simplesmente o valor predito menos o valor real dos objetos. Então, o que acontece ali é que tu tem valor predito menos o valor real. O teu valor predito é 0,5, né? Por causa do sigmoide, a gente já viu. Menos o valor real, os objetos que são da classe positiva têm um valor real de 1, né? Então, 0,5 menos 1. Vezes 1, onde 1, então, é o atributo falso, é aquele XJI ali, valendo para o X0, no caso, né? É o atributo 0 da base, que eu gerei. E eu fiz vezes 6, porque isso é válido para os 6 casos, né? Isso é válido para os 6 objetos que são positivos. Vai acontecer a mesma coisa para esses 6 objetos. Sumiu aqui da minha tela, deixa eu abrir de novo. Está aqui. E para os 6 objetos que são da classe negativa, eu tenho 0,5 menos 0. Aí o valor real deles é 0. Vezes 1, então, meu zerésimo atributo. E isso para os 6 casos. Então, faço tudo isso, faço essa soma, divido por 12, consigo atualizar o teta 0. Esse tu disse que é o que tu entendeu, é isso? Tá. No teta 1 e teta 2 nós estamos fazendo a mesma coisa. Deixa eu pegar ali de novo. Se tu olhar o teta 1, é que agora o cara que a gente multiplica é diferente. Antes, para o teta 0, era sempre tu fazia predito menos real e multiplicava por 1. E multiplicava por 1, né? O que tu tem agora é que tu multiplica pelo valor do atributo correspondente, ou do primeiro atributo ou do segundo atributo. No caso do teta 1, tu multiplica com relação ao primeiro atributo de cada objeto. Então, tu vai ter ali, por exemplo, para o primeiro objeto ali, que é um objeto positivo, tu está multiplicando por 3, porque o valor do atributo 1 dele é 3. O segundo objeto também, o valor é 3. O terceiro objeto, o valor é 5. O quarto objeto, o valor é 4. O quinto objeto, o valor é 6. E o sexto objeto, o valor é 1. Esse primeiro atributo. Certo? E depois eu vou ter os 6 objetos que são da classe negativa. Então, muda ali o 0,5 agora faz menos 0 e não menos 1. Um deles vai ter o valor 2 no primeiro atributo, o outro tem o valor 1, o outro tem o valor 3, o outro tem o valor 1, o outro tem o valor 1,5, o outro tem o valor 2. Entendeu por que muda, então, para cada um o valor que está multiplicando ali? Aquele valor que está multiplicando é o valor do atributo 1 para cada um deles. Imaginando que é um problema de 2 atributos, mais o meu atributo x0, que é aquele atributo fake, que é 1 para todo mundo. Tem o valor do atributo x1 e o valor do atributo x2. Então, para atualizar teta 1, depende dos valores do atributo x1 de cada objeto. São esses caras que eu estou multiplicando para cada um ali. No teta 2, eu estou multiplicando pelo valor do segundo atributo, do atributo x2. Para cada um dos objetos também. 3, 4, 2, 4, 4, 6 são os valores do segundo atributo. Na verdade, o que ficou simplificado ali foi o teta 0, porque como todos têm o mesmo valor do atributo x0, né, que é esse atributo 1 falso, por isso que eu já multipliquei por todos ali, né?
Faço os 6 da classe positiva e os 6 da classe negativa. Aquela simplificação. O que tem que ficar atento é que se cair um exercício que tenha que mudar o valor, o peso, né, do modelo θ, aí ele vai mudar também. Isso que o professor estava falando, o professor Rodrigo estava dizendo, é que facilitou porque é sempre o mesmo peso, né? Então o resultado vai ser sempre 0,5. Pode ver o que isso que se repete no cálculo dos 3 pesos ali. Como os pesos, e não só eles serem iguais, eles serem todos zero, né? Como os pesos são todos zero, a predição para cada objeto é a mesma, é sempre aquele 0,5. Mas se meus pesos fossem diferentes de zero, para cada objeto eu ia ter uma predição diferente. Então, aquela subtração ali, predito menos real, ela ia variar por objeto também. Então, por termo ali do somatório. Eu tenho uma série de simplificações ali. Pode falar. Se não fosse fixado no zero. Então, a gente teria que fazer um exemplo. Vamos pegar a lista aqui, que tem os valores dos objetos, né? Então, olha, por exemplo, na lista, um objeto que é... O primeiro objeto ali, o x1, tá? Que ele tem o valor 2 para o atributo x1 e o valor 1 para o atributo x2. Tá vendo esse objeto? Tá? Imagina que os teus pesos são 1 para todo mundo, né? O teu θ0, θ1, θ2, os três são iguais, eles são um valor 1. Então, tu tem 1 vezes 1, 1 vezes o x0, que é 1, que é sempre 1, mais 1 vezes o x1, que aqui nesse caso é 2, e mais 1 vezes o x2, que aqui nesse caso é 1. Então, tu tem 1 mais 2 mais 1. Tem um valor de predição 4. Tu tem um valor 4. Tu tem que passar 4 para o sigmoide. 4 no sigmoide vai dar um valor lá, sei lá, 0,90 e tantos. Esse valor vai ser o teu valor predido para o objeto. Enquanto que o valor real dele ou é 1 ou é 0. Então, tu sempre faz o θ multiplica, os valores dos θs multiplicando os valores do x, né? Tu tem o teu θ0 que multiplica sempre 1, ele é a tua variável independente, né? E o θ1 sempre multiplica o atributo x1, θ2 sempre multiplica o atributo x2. Se tivesse um atributo x3, eu ia ter o θ3. Se eu tivesse o atributo x4, eu ia ter o θ4. Então, eu sempre faço essa multiplicação e soma, né? Na verdade, esse é o produto interno dos dois, desses dois vetores. Ou o equivalente a pegar um desses vetores, transpor, multiplicar pelo outro. Não, tu até pode ter um θ para cada, θs com valores diferentes. Pode ter o θ0, 1, o θ1 menos 0,7, o θ2, 3,14, e aí assim por diante. Não tem problema, eu só dei o exemplo com tudo 1 para ficar mais fácil ali na hora da multiplicação. O que fez o exercício ficar realmente fácil, digamos assim, para resolver, é como os θs são todos zeros, e independe dos valores de x, é sempre zero. É sempre sigmoide 0 que é 0,5, por isso que a predição para todo mundo é 0,5. Se os meus θs fossem sempre 1, já ia se dar uma predição diferente para cada um dos objetos. Tu diz θ0, θ1, θ2 ou θ... que seria o próprio valor de x1 e x2. O que seria talvez tão fácil é se eu tivesse um valor para θ0 e 0 para θ1 e 0 para θ2. Igual eu teria sempre o valor de 1. Né? Isso, aí não pode esquecer que esse valor somado tem que passar para o sigmoide, e aí o sigmoide vai gerar um valor entre 0 e 1. Né? E essa é a predição. E isso tu fechava a letra... tu fazia uma interação. Então, isso que a gente está fazendo é atualizar θ0, θ1, θ2. Deixa eu abrir aqui a resposta só. Porque agora eu estou com o enunciado também.
E depois de atualizar θ0, θ1, θ2, eu calculei de novo a função de custo. E aí nota que a função de custo que antes tinha dado 0,69, agora deu 0,66. Significa que o algoritmo está aprendendo. Ele deu... a gente quer que essa função de custo comece a caminhar para zero conforme a gente vai treinando, né? Isso, é a mesma que está no B. Isso, o que vai mudar como tu mudou os valores de θ, na função de custo tu vai passar aqueles novos valores de θ para tu ter as tuas predições, o que vai mudar ali o valor da função de custo. Isso, tu sempre calcula menos log da probabilidade associada à classe a qual a instância pertence. Então, se a instância é da classe positiva, tu calcula menos log da probabilidade que o sigmoide te dá. Se a instância é da classe negativa, tu calcula menos log do complemento daquela probabilidade. Porque aquela probabilidade, a probabilidade que a regressão logística te dá é sempre a probabilidade do objeto pertencer à classe positiva. Se tu quer a probabilidade dele pertencer à classe negativa, tu tem que fazer 1 menos aquilo. Então, se é 0,7 a probabilidade dele ser da classe positiva, vai ser 0,3 dele ser a negativa. Então, tu sempre faz menos log da probabilidade da classe a qual o objeto pertence. Se é positiva, é simplesmente o valor que a regressão logística te dá. Se é da classe negativa, é 1 menos aquele valor. E tu faz o menos log disso, soma todo mundo. O detalhe que agora sai aquela simplificação que a gente tinha quando o θ era 0, né? Agora não é simplesmente o menos log de 0,5 vezes 12. Isso. Agora tu vai ter que ter o Agora tu cuidado vai ter que de... fazer essa soma para cada objeto, né? Então, para o primeiro objeto, tu vai ter um determinado valor. Para o segundo objeto, vai ter outro valor. Não vai ser mais fazer tudo vezes 6 ou vezes 12, aquela simplificação que a gente fez antes. Agora tu vai ter 12 termos na soma, né? Cada um com valores diferentes. Eu acho que com isso a gente fecha o exercício 5. Vamos ver o outro que tu estava aqui com dúvida. 5, 6 e 7. O 6, o que eu quero te deixar claro no 6 é que era para tu simplesmente definir valores para que tu conseguisse reproduzir o comportamento ali daquelas portas lógicas, né? Então, por exemplo, na AND, numa porta AND, tu quer que só dê 1, né? Só dê o valor da classe positiva, digamos assim, se o valor dos dois atributos for 1. Então, um jeito de fazer isso é botando valores como, por exemplo, ali, 0,6 para θ1, 0,6 para θ2 e menos 1 para θ0. Então, nota que só o atributo 1 for 1, tu vai ter só 0,6. E 0,6 somado com menos 1 vai dar um número negativo. Beleza? Classe negativa, classe 0 que a gente quer da porta lógica. Se só o θ2 for 0,6, só o x2 for 0,6, só a segunda porta tiver ativada, de novo, você vai ter menos 1 mais 0,6, o valor não vai conseguir passar, não vai conseguir ser positivo, né? Agora, se tiver os dois, tu vai somar 0,06 com 0,6, tu vai ter 1,2, 1,2 menos 1 ainda é 0,2, 0,2 ainda é positivo. Beleza, ativou a porta. E aí tu faz esse tipo de raciocínio para todas as portas ali, para AND, para OR e para NOT também. Posso passar para 7?
Aí a 7 tu tem uma rede neural, que eu passo para vocês com aquelas características ali. Eu esqueci só de dizer que a ativação é sigmoidal, mas eu acho que isso estava implícito. Tá, e aí qual é a tua dúvida em especial aí da 7? Aqui no slide tu fez com sigmoide também. Porque na 7 o que tu tem ali, né? Na 1 eu queria que você fizesse, que tu fizesse o desenho, né? Desenhasse o grafo, as setinhas, e cada setinha com aqueles valorzinhos ali, né? Eu nem botei o desenho na resposta. Na letra B, para você fazer uma passagem forward, tu pegar aquele objeto ali, que tem os valores 0,1 e 0,7, e fazer um forward na rede, né? Então, fazer um forward na rede pega os valores, bota na primeira camada, projeta eles para as camadas seguintes e assim por diante. Então, para tu fazer isso, deixa eu deixar o teu chat encolhido aqui para que eu consiga ler se tu estiver falando. Tá aqui, deixa eu puxar essa janela para cá. Eu não estou em 2 monitores, mas deveria. Tá, então ali na B, a primeira coisa que eu fiz foi só adicionar aquele atributo x0 ali, para facilitar, para fazer tudo vetorial. Para tu fazer a propagação de uma camada para outra, basta fazer θ e multiplicar por x, né? Então, o que é na prática fazer cada um daqueles pesos, aí pegando só os pesos ali da primeira camada. Então, nota que tu tem 3 neurônios, né? Uma camada escondida com 3 neurônios e uma camada de saída com 2 neurônios. Então, o que tu vai fazer é multiplicar θ com o x. X é um vetor, né? Se parar para pensar, x vai ser um vetor agora, linha 3 por 1. E o teu θ1 é uma 3 por 3, 3 por 3 com 3 por 1 vai dar uma 3 por 1, só está multiplicando as duas matrizes. Vai dar aquele vetor ali que eu estou te mostrando de resposta. Que é o equivalente, então, para o... então, nota que essa tua matriz aí, possivelmente nas colunas tu tem os teus neurônios da camada intermediária, e nas linhas tu tem, diz respeito aos neurônios de entrada. Então, tu tem que multiplicar, se tu multiplicar a primeira linha, então, essa primeira linha aí são os pesos que te levam, então, o teu objeto para o teu primeiro neurônio na saída, na camada escondida. Então, se tu fizer essa multiplicação de matriz, tu vai ter aqueles 3 valores ali, 0,06, 0,5 e 0,74, que são os valores que tu tem nos seus 3 neurônios da camada intermediária ali, antes de ativar eles, antes de rodar o sigmoide neles. Rodando o sigmoide deles, tu tem aqueles valores que estão na linha de baixo. Então, se passar 0,06 para o sigmoide, dá 0,515. Se passar 0,5, dá 0,622. Se passar 0,74, dá 0,677. Depois tu pega aquele cara ali, bota a unidade de bias para que tu possa fazer a multiplicação de novo. A mesma multiplicação, só que agora da segunda matriz θ com esse teu vetor A, que é o teu vetor de ativações dessa camada intermediária. Lembrando agora que o teu vetor, ali o θ2, ele é um vetor 2 por 4. E por que 4, né? Tu tem 4 porque tu tem os seus 3 neurônios
intermediários mais um do bias. E por que 2? Porque 2 linhas, porque tu vai ter 2 neurônios na camada de saída. Então, tu pode de novo fazer essa multiplicação e tu vai chegar então num vetor pré-ativação com aqueles 2 valores, 0,12 e 1,02. E se tu executar o sigmoide, então, tu vai ter os valores das predições para cada um desses 2 neurônios. Bias, você tem que imaginar assim, aqui, em cada neurônio da rede, depois que tu multiplica os pesos pelas entradas, né, da camada anterior para chegar nesse neurônio, né, e faz a soma, tu ainda vai somar mais um valor, que é o valor de bias. Então, cada neurônio da rede tem um bias, é um valor a mais que tu vai somar. Para esse valor ter com quem multiplicar, é por isso que a gente adiciona sempre um nó em cada camada, um nó que tem um valor de 1, só para que tenha com quem a gente multiplicar esse valor. A mesma coisa da regressão linear e da logística lá, né? Que a gente adicionava aquele atributo fake, x0, é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, o bias é um valor a mais que tu adiciona, que tu soma em cada um dos neurônios. Imagina que cada neurônio desse está rodando uma regressão logística. Esse é o ponto que tu pode fazer. Antes aquele ali é 0,2. Isso, eu estou adicionando aquele A02 na primeira posição do teu vetor A2. Então, o teu vetor A2, em vez de ele ter só aqueles 3 valores, 0,515, 0,622, 0,677, ele vai ter 4 valores. O primeiro valor vai ser 1, depois 0,515, 0,622, depois 0,677. Foi ali que eu adicionei 1, na primeira posição daquele vetor A2. E aí, tu vai perceber até que, desculpa, Rodrigo, mas tu vai perceber até que fecha a matemática, né? Fecha a regra para multiplicação matricial funcionar, né? Isso, porque aí tu vai ter a tua matriz θ2 ali, que é uma 2 por 4, uma 2 por 4 pode multiplicar um 4 por 1, porque agora o teu vetor vai ser 4 por 1 e não 3 por 1, que nem ele estava sendo. Então, 2 por 4 com 4 por 1 vai te dar um 2 por 1, que é justamente os resultados de cada um dos neurônios da última camada. Isso. Isso até é o resultado daquele teu Z3 ali, né, no caso. Isso. Nota que os vetores são todos coluna. Então, esses vetores são todos ali. O A2, por exemplo, ele é um 3 por 1. Eu estou escrevendo ele na linha. Como eu estou escrevendo ele na linha, eu estou botando aquele símbolo de transposto ali na ponta, né? Mas aquele vetor A2 é um vetor 3 por 1. Quando eu adiciono aquele 1, ele vira um 4 por 1. Aí eu consigo multiplicar uma matriz 2 por 4 por um vetor 4 por 1. Para dar, então, um vetor 2 por 1, que é o resultado ali do Z3, e depois eu ativo ele e viro o A3. Que são as minhas probabilidades, no final das contas, né? Para cada um dos 2 neurônios de saída dessa rede. E na letra C, o que eu estou fazendo é o cálculo do backpropagation, né? Na letra C, na verdade, eu calculo simplesmente o erro da camada, primeiro o erro da camada final, que é simplesmente o predito menos real. Então, o predito são aqueles 2 valores ali, 0,53 e 0,74. No caso ali, tu está fazendo uma subtração de 2 matrizes, 2 vetores, no caso, né? O A3 é um vetor 2 por 1. F de xi ali é um vetor 2 por 1. Isso. E ali na forma de baixo é como a gente propaga o erro para os 3 neurônios da camada intermediária. Então, assim, ó, tu tem... Deixa eu compartilhar a tela aqui contigo e fica mais fácil, dá para desenhar.
Tarará. Tem que permitir aqui no sistema. Ah, eu tenho que sair do Zoom e entrar. Deixa eu sair rapidinho e já entro. Ah, tu pode ter certeza que não é nada disso, Leonardo. Os teus colegas não estão tirando dúvida porque eles não estão aproveitando o tempo da aula para tirar dúvidas, né? Eles nem fizeram a lista ainda. Deixa eu sair rapidinho e entrar só para recarregar o meu Zoom aqui.